Então, mais uma vez, boa noite. Estamos terminando o nosso estudo de Eclesiastes hoje à noite. Vai ser um estudo meio grande, porque estamos realmente tratando dois capítulos, capítulo 11 e capítulo 12. Por quê? Porque 11 e 12, finalmente, o Salomão volta para Deus. Em todo esse tempo, ele está falando vaidade, vaidade, a vida é só isso aí, depois da morte ninguém sabe nada. Isso é a filosofia mundana. Mas hoje à noite ele volta para Deus. Ele começa a entender que Deus está no trono. Ele é o Criador e ele vai cobrar de nós, vai nos julgar. Eu sabia que isso ia acontecer. Amém. Tá bom, então vamos abrir nossas Bíblias, Eclesiastes capítulo 11, versos 9 e 10. Alegre-te, jovem, na tua mocidade, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, se parasse de ler só até aí, era bom, não é? Faz o que quiser, anda onde quiser e tudo, e vai ficar tranquilo. Mas ele não parou. Ele fala, sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então, se tiramos a responsabilidade eterna, podemos fazer o que quiser, porque não vamos prestar conta para ninguém. Já pensou por que a teoria de evolução é tão popular? Porque se você eliminar Deus, você não vai precisar de prestar contas para ninguém. Então, assim, pode fazer o teu querer. O Salomão, ele fala, regoza-se o jovem em sua juventude. Talvez ele está olhando para trás. Talvez está olhando um jeito de dizer, olha, eu estou velho agora, mas se eu entendisse isso, de lembrar do meu Criador na minha mocidade, como seria melhor. Este é no verso 9. Alegre-te, jovem, na tua mocidade. Salomão viu claramente que havia um lugar na juventude nos prazeres legítimos e satisfatórios. Não é ruim. Antigamente, tinha uns grupos que se chamava de crente que achavam que não podia sorrir. Quinto sério. E tudo, e não podia cantar, não podia ter alegria e tudo. Não é assim, não. Nós podemos e devemos ser alegres no Senhor. E devemos divertir, devemos ter coisas que são, vamos dizer, prazerosas e tudo. Mas tem coisas, como Salomão aproveitou, que não devemos tirar nossa satisfação. Ele fala, em tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Essa tiramos de Eclesiastes capítulo 2, verso 10. Então, comparando agora 11 com 2, nós estamos vendo, olha, antes, quando ele estava vendo só a parte terrestre da sua vida, ele falou que podia aproveitar tudo. Ele aproveitou tudo. Até tinha mais de 1000 esposas. Tinha toda a riqueza, nem podia contar toda a riqueza que ele tinha. O que ele queria fazer, podia fazer. Ele tinha toda a sabedoria, ele não precisava de procurar sabedoria de ninguém, mas mesmo assim era infeliz, porque não olhou para Deus. E não é assim hoje em dia. Não é assim hoje em dia.
O mundo está procurando alegria nas drogas, na bebida, no sexo, nos divertimentos, apostando e a loteria está procurando alegria, pensando que é aí que vão ser felizes. Mas não é assim. A Bíblia fala claramente, buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas são-lhe acrescentadas. Tem prazeres legítimos na vida, porém, nós temos de entender que essa deve ser de Deus e não do mundo. Ele continua no verso 9, ele fala, caminhe nos caminhos do seu coração e na visão dos seus olhos, mas sabe que para todos esses Deus vai levá-lo ao julgamento. Seremos julgados por tudo que a gente faz. Já pensou? Se xingamos, se mentimos, se roubamos, se qualquer coisa contra a vontade de Deus, ele vai cobrar de nós. Quantas vezes nós trabalhamos, talvez, numa firma? Eu lembro que, eu já fiz tudo que eu pensei que tinha de fazer, e o chefe chega e fala, você não fez isso, ou você não fez aquilo. Ele cobrou da gente daquilo que ele achava que a gente deveria fazer. Deus também vai cobrar. E o Salomão está ensinando assim. Ainda, há um Deus no céu que trará toda a sua vida e trabalho para o julgamento. Tiago, capítulo 4, começando no verso 11, fala assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas outrem? Eis agora vos que dizeis hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e encontraremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A Bíblia fala claramente que temos de entender que um dia, mais cedo ou mais tarde, vamos precisar de prestar contas diante do Deus Santo. E Ele não vai julgar o nosso pecado, porque o nosso pecado já foi julgado onde? Na cruz. Mas Ele vai julgar a gente pelo uso do nosso tempo, pelo uso da nossa vida, o que fizemos, o que deixamos de fazer segundo a sua vontade. Então, seja uma pessoa velha ou uma pessoa nova, tendo Cristo como seu Salvador, você vai prestar contas diante de Deus. E isso é o que Salomão está ensinando. Mas ele fala, pode ter uma boa vida, pode gostar da vida, pode ter prazeres da vida. Então, portanto, remova a tristeza do seu coração. Verso 10. Afasta, pois, a ira do teu coração, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade ou inútil. É uma coisa interessante. Domingo agora eu vou ter uma mensagem sobre o Dia das Mães. E terminei hoje. E vai ser bom. Mas uma das coisas eu vou tratar 3 assuntos. A responsabilidade da mãe, a responsabilidade do marido da mãe e a responsabilidade dos filhos e filhas da mãe.
Então, essa mensagem vai ser bem, eu chamo, uma mensagem de espingarda. Sabe, espingarda que quando você tira tem várias balas que vai assim, não é? Essa vai ser uma mensagem de espingarda, vai pegar em todo mundo. Então, ainda bem, tá? Ainda escute. Vai ser gostoso, não vai ser ruim, não. Voltando para Eclesiastes. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É Paulo que falou isso em 1 Coríntios 15, verso 58. Sem a vista na eternidade e do Deus eterno, a vida é vaidosa e sem sentido. Eis a razão que Salomão falou, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Qual é a adolescente que olha na eternidade? Pensa só no agora, eu quero tudo agora. Sem a vista a eternidade e o Deus eterno, a vida é vaidosa sem sentido. O apóstolo Paulo, novamente, entendeu muito bem disto, quando ele escreveu 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Nessa vida, para nós, é muito boa, não é verdade? Poderia ter um carro mais novo, uma casa maior, roupa mais elegante, mais dinheiro no banco e tudo. Mas, em comparação da vida de Paulo daquela época, nós somos riquíssimos. Pensa bem, o povo de então, eles perderam as suas propriedades, perderam os seus empregos, perderam seus familiares e foram perseguidos. Eu não sei sobre os irmãos, mas eu perdi um pouco a comunhão com minha família, porque não queriam Cristo na época e tudo, então houve aquela separação. Mas perder a família mesmo, não. Eu já tinha pessoas me xingar e talvez falar mal de mim e tudo, mas essa é pouco perseguição. Quando pensamos na época de Paulo, eles costuraram os crentes em que chama pele de animais e deixou os leões e tudo comer eles ao vivo. Tempo gostoso, não é, Ana? Então, nós não sofremos isso de jeito nenhum. Mas sabemos que o nosso bem será recompensado e abençoado. Não só nessa vida, mas também na vida que está por vir. Mas também sabemos que seremos, como eu já falei, julgados. Em Gálatas, capítulo 6, versos 7 a 9, fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não houvermos desfalecido ou desistimos. E tudo, vamos. A vida não é tão ruim e a eternidade é maravilhoso. A infância e juventude sai vaidade. Isso é interessante, porque pensando que a vida é somente agora, sem uma eternidade, faz a pessoa pensar que a infância e juventude são tudo o que importa. Eu estava pensando sobre isso hoje. Hoje em dia tem tantas pessoas usando remédios, fazendo cirurgias, indo para academias para manter a forma. Por quê? Tudo para quê? Para manter-se mais jovem. Já pensou? Nós vimos reportagens de atores que faz aquela cirurgia plástica e tudo. Talvez muda o jeito do nariz e tantas coisas e tudo, só para parecer mais nova. Mas é verdade, pode fazer cirurgia à vontade. Mas você não vai ficar nem mais um dia mais novo. Só vai ficar mais velho.
Devemos comer as coisas certas. Devemos fazer exercício. Mas tudo isso é para manter a saúde para servir o Senhor. E não para ser mais jovem. Porque ser mais jovem é absolutamente impossível. Até eu acho interessante, quando estamos andando nas ruas e tudo, fazendo as compras, você veja, talvez, o que você acha uma moça andando de traje como moça, talvez até de saia curta e tudo, e você chega lá e veja uma mulher de 50 anos, querendo parecer jovem. Está doido? Não tem como. Nós temos que usar a nossa saúde para servir ao Senhor. Eclesiastes 12, verso 1 agora. Eclesiastes 12, verso 1. Nós temos de lembrar o Deus da eternidade. Ele fala assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem aos anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Pensa bem, Salomão de novo está olhando para trás. E sabe, em 12 capítulos, esta é a primeira vez que ele menciona Deus como Criador. De novo, eu digo, o povo quer tirar a ideia do Criador, do Deus Criador, por quê? Se não tiver Criador, não vai ter juízo. Então, sem juízo, eu posso fazer o que quiser. Lembra-se agora do teu Criador. A ideia do Criador é importante. E é como se porque o pregador se recusasse a pensar no Deus eterno, que teria que ficar antes no futuro. Ele também se recusou a pensar no Deus que existia antes dele e o criou, porque aí elimina toda a responsabilidade. Lembre-se agora de seu Criador nos dias da tua divinitude. Salomão sabia que a divinitude é frequentemente a mais propensa a desconsiderar a realidade da eternidade do Deus eterno. Eu lembro, eu aceitei Cristo com 16 anos de idade. E quando eu escutava mensagens sobre a segunda vinda de Cristo, e o povo falava assim, Maranata, venha agora, Senhor, e tudo. Eu pensei, mas Deus, eu gostaria de casar primeiro. Podia esperar um pouco. Deus, eu quero ter a minha família. Eu era jovem. E tudo, eu queria ver essas coisas. Hoje em dia eu falo, bem agora, Deus. Eu não quero caixão, eu quero a volta do Senhor. Mas o coração do jovem é assim, está querendo fazer essas coisas. E essa é uma coisa natural, mas é lamentável nos jovens. Muitas vezes são os mais difíceis de convencer de que essa vida é apenas um breve prelúdio para a eternidade. É coisa à toa. Já pensou? Quantos anos tem a eternidade? Quantos anos tem a eternidade, Ana? Não tem nenhum ano. A eternidade não tem tempo. Então vai, como a Ana falou, para sempre. Então, 70 anos, ou 74 anos, ou 90 anos, seja, é pouco em relação da eternidade. Dizem que nosso mundo foi criado uns 6.000 anos atrás. Eles calculam e tudo, 6.000 anos atrás. Bom, 70 anos em comparação a 6.000 anos é muita coisa? Não é pouca coisa. Então pensa, 70 anos em eternidade é nada, é nada. Um comentarista, Adam Clark, sugeriu vários pontos práticos e importantes a serem retirados dessa exortação entre eles. Primeiro, você não é o seu. Você não é seu. Você não tem direito a si mesmo. Deus fez de você, Ele fez você, Ele é o seu Criador. Lembre-se dele, considere que Ele é o seu Criador. Lembre-se dele em sua divinitude, não deixe de dar a Deus o primeiro e o melhor da sua vida.
Eu garanto, um rapaz de 18 anos, ou 20 anos, 25 anos, pode fazer muito mais do que eu, fisicamente. Ou muito mais do que seu anjo, fisicamente. Eu não dou conta de acompanhar um rapaz de 18, 20 anos. Ah, eu tenho uma igreja lá nos Estados Unidos que falou com a minha idade, com 75, que ia parar de sustentar a gente, porque eu sou velho. E eu falei com dos líderes mais tarde, falei, não, Bill, enquanto você pode trabalhar e tudo, ninguém vai parar de sustentar o irmão, não. Mas eu falei com essa igreja, mas olha, talvez eu não tenha a força da minha juventude, mas eu tenho sabedoria, a experiência, que quando eu não preciso usar a força, eu posso usar a sabedoria e tudo. E esse é o que nós temos hoje em dia. Mas aproveita na sua juventude o fato que tem aquela força. Antes dos dias difíceis chegarem e os anos se aproximam, quando você diz, eu não tenho prazer neles. Já pensou? Quando o jovem, hoje em dia, está assim, podemos pensar assim que, olha, tem toda a força. Então, use essa força para o Senhor. Antes de chegar no ponto que você não pode fazer isso mais. Bom, versos 2 a 5 é uma descrição poética do avanço da idade. Salomão fala, antes que se escurecem o sol e a luz e a lua e as estrelas tornem a ver as nuvens depois da chuva. No dia em que temerem os guardas da casa e se encurvem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedora, e se levantar a voz das aves e todos os fios da música se abatem, como também quando temerem o que é alto, e ouvir espantos no caminho e florescer a amendoeira, e o gafanhoto foi um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os planteadores andarão rodeando pelo prazo. Quantas pessoas gostam de poesia? Eu gosto de certas poesias, mas como essa, eu olhei e eu pensei, uai, está dizendo o quê? Então, um comentarista falou assim, os braços e as mãos que mantêm o corpo agora começam a tremer, e os guardiões da casa tremem. Já vimos, a pessoa com mais idade começa a tremer, as pernas e joelhos começam a ceder, o homem forte se curva para baixo. Eu lembro o nosso melhor amigo lá nos Estados Unidos, o Wayne, a esposa dele vive falando com ele, Wayne, ergue o seu corpo, você está começando a curvar, a andar assim. Ele só tem 84 anos, então pode curvar-se um pouco, não pode? E tudo. Os olhos estão escurecidos, as janelas escurecem. Olha, óculos. Depois de 40 anos, meu pai sempre falava que ele nunca precisava de óculos. Ele só precisava um braço mais comprido para ler e tudo. E começa. Agora eu tenho óculos que a minha vista ficou torcida, então eu tenho até outro tipo de óculos que vai arrumando os olhos. É coisa de velho. As orelhas ficam mais fracas. O que quer dizer isso? Audição mais baixo. Qual é o velho que não fala? O quê? Que foi? Fala mais alto. E tudo. O sono se torna mais difícil, dona Susana. E fácil acordar. Sobe o som de um pássaro. Sabe, eu notei hoje cedo, quando eu acordei, que geralmente tem os que chama canarinho, lá na árvore, que sempre 5:30 está cantando. Hoje eu não escutei. E me perturbou. Porque toda manhã, 5:30 está cantando.
Então, até os passarinhos acordam a gente. Cantar e música são menos apreciados. As filhas da música são trazidas para baixo. Torna-se mais temoroso na vida, medo da altura e dos terrores do caminho. Eu morro de medo de altura. Nós estamos caminhando agora, mas sabe por quê? Eu não queria caminhar na nossa estrada, porque tudo é desigual. Eu morro de medo também de cair. Eu sou bom de cair, tá? Então, e nós estamos andando no campo agora que é nivelado. Até mais nivelado agora, porque seu Ângelo colocou terra naqueles 2 buracos. Então, ficou mais nivelado ainda. Mas eu estou vendo tudo disto que Salomão falou na minha vida. E com tudo isso ele está falando. Cuide-se, alegre-se na sua juventude, para não ter tristeza de olhar para trás e falar, por que eu não aproveitei da minha vida para Deus? E ele fala muito mais de tudo. Em versos 6 e 7, ele faz mais o último apelo. Ele fala, lembre-se de Deus antes de ir para a vida além do sol. Lembre-se de Deus antes de morrer. Ele fala, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebra a roda junto ao poço e o pó volte à terra como o era e o espírito volte a Deus que o deu. Lembre-se de seu Criador antes que o cabo de prata seja solta, antes de quebrar, antes de morrer. Nós temos de entender que a nossa responsabilidade é servir Deus agora. Porque o tempo virá em que nós não vamos ter como servir o Senhor. Quantas pessoas desse coronavírus estavam com uma saúde relativamente boa e agora está no caixão, ou está no hospital e tudo. Nós temos que trabalhar antes daquele dia chegar. E o dia vai chegar. Salomão novamente implora ao seu leitor para lembrar de Deus antes que essa vida acabe. E ele repetiu uma variedade de metáforas para descrever o fim dessa vida. Ele aponta para o valor da vida, prata e ouro, e o drama no final de uma vida cujas peças não podem ser montadas novamente, vira pó. Prata e ouro. Eu lembro um pregador, muitos anos atrás, ele pregou sobre a morte, e ele falou, já notou quantas pessoas já foi para o sepultamento? E todo mundo levanta, todo mundo foi. Já notou uma coisa interessante no caixão? Todo mundo fica assim. Ué, o quê? O caixão não tem gaveta para colocar as suas riquezas. O caixão não tem gaveta. Você não leva nada dessa vida. Essa me lembra de uma história de 3 irmãos de uma igreja, um pastor, um diácono, um advogado. E eles tinham 4 amigos que era riquíssimo. E o amigo dividiu a sua riqueza entre os 3. Ele falou, no dia do meu sepultamento, eu quero que você coloque esse dinheiro na cova. E tudo bem, todo mundo jura que vai fazer. Vamos fazer, não tem problema não. Então, ele chegou ao dia, ele morreu. E os 3 amigos estavam juntos. Mas nós sentimos falta do nosso amigo, não é? Pois é. E o pastor falou, meus amados, eu tenho que confessar uma coisa. Eu prometi que eu ia jogar todo aquele dinheiro na cova. Mas a igreja precisava de um novo telhado. E a minha filha estava doente e tal, então eu peguei um pouco daquele dinheiro. Eu quero pedir perdão. O diácono, ele falou, é bom que falou, pastor, porque realmente nós passamos uma dificuldade
nós nem tínhamos dinheiro para pagar a prestação da nossa casa e tínhamos coisas de remédio e tudo que tinha de comprar. Então, eu usei um pouco daquele dinheiro para realmente resolver o nosso problema. E o advogado, ele ficou estourado de raiva. Eu não acredito, meu pastor e o diácono da nossa igreja não ia cumprir a sua promessa para nosso querido? Ah, não, essa não é possível. E o pastor começou a desconfiar. Olhou para ele e falou, uai, você jogou todo o dinheiro na cova? Ele, uai, eu escrevi um cheque. Advogado é esperto. Então, a poeira voltará à terra como era e o Espírito voltará para Deus que a deu. E por isso é tão importante lembrar do seu Criador nessa vida, porque quando esta vida acabar, responderá a Deus eterno e à eternidade. Então, para terminar, vaidade, vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Em contraste, o pregador retorna ao seu ponto de partida. Tudo é vaidade. Tendo examinado a insignificância da vida com essa ideia que não tem eternidade, excluindo até Deus do seu pensamento, deve-se dizer que a vida não é apenas sem sentido, mas a noção final em falta de sentido, ou seja, vaidade, vaidade. Não tem razão nem para viver. E hoje em dia eles dizem que a maior causa de morte entre os jovens, sabe o que é? Suicídio. Suicídio. Porque não tem razão para viver. E tem muitas pessoas hoje em dia que estão tirando sua própria vida porque não tem razão para viver. Essa foi a situação de Salomão. Talvez é a situação de alguém que está ouvindo a mensagem. Talvez é a situação de alguém que está pensando hoje em dia, para que eu estou aqui? Uma coisa triste é um homem da nossa idade, seu Anjo, que perde alvo da sua vida, perde a razão de viver. É tão bom de servir o Senhor aqui na estância, não é? Porque temos coisas para fazer para a glória de Deus. Então, hoje à noite, nós temos de entender várias coisas. Uma é que seremos julgados. Outra é que não tem fim de fazer as coisas, de escrever livros, de ter filosofias e tudo, como nós vimos hoje em dia. Mas depois de escrever a grande parte do livro de Eclesiastes a partir de uma premissa comum, mas falsa, uma que exclui a responsabilidade eterna e a Deus eterno. Ele escreveu tudo. Agora ele fala o quê? Teme a Deus e mantenha os seus mandamentos, pois isto é para todo homem. Salomão passou para entender que valia a pena obedecer a Deus. E essa obediência tanto agradou a Deus e cumpriu o destino do homem. Fez a sua vida mais fácil. Verso 13 e 14 de capítulo 2. De todo que tem ou se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Meus amados, nós estudamos o livro inteiro. Vimos que a vida sem Deus não presta. Vimos que a vida sem servir o Senhor não traz alegria. Vimos que seremos julgados por tudo que a gente vai fazer ou deixa fazer nessa vida.
Então, qual é o final do assunto? Vamos servir o Senhor. Só mais um trecho. Paulo escreveu o seguinte em 2 Coríntios 4, 17 a 5, verso 2. Porque a nossa leve e momentária tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Agora, verso 1 de capítulo 5. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Olha, gente, Deus permitindo, eu vou fazer 74 anos, em agosto agora. Eu vejo muitas coisas na minha vida que eu poderia ser feito melhor, da minha juventude. Essa é a razão que Salomão fala, olha na sua juventude. Mas eu não fiquei triste de várias coisas. Nunca fiquei triste em aceitar Cristo como meu Salvador. Eu nunca perdi a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Já passamos por vários momentos muito difíceis, mas nunca ficamos sem esperança, porque Jesus Cristo, o eterno Deus, é a nossa esperança. Talvez tenha alguém que ainda não tenha essa esperança e poderia hoje realmente rejeitar o seu pecado e colocar sua confiança no Senhor Jesus Cristo. E os que já têm Cristo, o que tem que fazer? Como Salomão ensinou claramente, vamos deixar as coisas que não agradecer a Deus para trás, porque vamos precisar de prestar contas a Deus. Amém? Então vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade realmente de tratar esse livro maravilhoso. E oramos, ó Pai, que o Senhor possa realmente abençoar, de tal forma que vamos usar essa vida para servir o Senhor, tanto vida que o Senhor nos dá. Pai, eu quero servir o Senhor o resto da minha vida. Eu quero que o nosso povo também te serve o resto das suas vidas. Abençoe hoje à noite, ajuda aquela pessoa que não tem Cristo a colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo hoje, né? E nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. E já agradecidos. Amém? Amém. Então, uma boa noite e até domingo, Dia das Mães.